Quem tem medo dos evangélicos? Esse vídeo eu quero te mostrar esse livro aqui, o autor e também o que podemos aprender com quem tem medo dos evangélicos, religião e democracia no Brasil de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, se essa é a primeira vez que você tá me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, professora, pesquisadora, criadora desse canal e que também mora aqui em Manaus. Bom, eu tô um pouco doente aqui, né? Então espero que você possa entender. Quem tem medo dos evangélicos foi escrito por Gutierrez Fernandes Siqueira. Ele é formado em Comunicação Social pela Faculdade Paulus e pós-graduando em Mercado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele atualmente é membro da Assembleia de Deus, Ministério Belém, em São Paulo. Então, esse livro aqui, ele vai falar pra gente um objetivo, é falar um pouco de quem tem medo dos evangélicos, tentar responder essa pergunta. E também, ele dá vários pontos antes de começar, mas dando um contexto aqui de que época foi escrito esse livro. Foi escrito em 2022 e o autor fala pra gente que não é o autor, mas a gente viveu aquela época. Então, se você não viveu nessa época, espero que você possa pesquisar, mas estamos vivendo numa polaridade, uma polaridade política. Esse livro aqui eu não sei se ele é classificado como político, mas ele tem muito essa questão de introduzir a política na nossa vida como cristão. Então, o autor vai falar ele vai destacar vários pontos na nossa introdução, mas o objetivo é esse. O objetivo é mostrar pra gente como é que os evangélicos são vistos, tanto pela elite cultural brasileira, quanto pela nós mesmos, na nossa visão de evangélico, já que ele é um pentecostal, fala aqui no começo do livro. E esse livro é dividido em 5 capítulos, tem 123 páginas, e eu consegui ler esse livro ali em uma semana e meia. Ele é bem curtinho, ele é bem direto. É um ensaio opinativo, ou seja, é a visão do autor. Mas o autor deixa claro aqui que ele dá os embasamentos de onde ele tirou toda a ideia dele. E é muito legal porque não fica muito vago e não é só mais uma opinião. Ok? E nesse vídeo aqui eu também quero te mostrar 3 assuntos que eu aprendi nesse livro, para você também ser estimulado aí a ler. Então, o primeiro dele tá no capítulo 1, que fala sobre o que é ser evangélico. Ele vai diferenciar o movimento evangélico do protestantismo, né? Então, tem várias correntes aí na doutrina cristã. É muito legal que ele traz uma tabela aqui do período em que esse movimento ocorreu. É muito legal pra gente entender, de não ficar alienado também, né? Quando a gente falar sobre a igreja, sobre as nossas raízes. É importante saber de onde o cristianismo veio. Claro que veio de uma fundação, né, de Jesus Cristo, numa igreja, com 12 discípulos, e aí veio até chegar a gente. Então, aqui eu não vou botar na tela, mas aqui tá, porque tem, né, o direito do autor, né? Mas ele diz aqui sobre reforma protestante, ele fala sobre reforma luterana. Então ele fala aqui nesse livro de uma forma bem sucinta pra gente entender como é que foram feitas essas reformas. Mas o ponto-chave aqui é que ele quer diferenciar o movimento evangélico do protestantismo, porque ele fala que o movimento evangélico é uma versão até muito engraçada, uma versão tupiniquim, uma versão brasileira do protestantismo que veio lá dos Estados Unidos, né? Brasileirinho sempre fazendo brasileirice, né? O movimento evangélico que nós temos aqui, ele é um movimento de periferia. Normalmente você já viu aí no seu bairro uma igrejinha, né? Uma porta de uma igrejinha. Com certeza ali é doutrina pentecostal ali. Fiz um vídeo também analisando o outro livro, vou deixar o link aqui na descrição para você conferir, que é de uma outra autora também, que mora no Rio de Janeiro. No caso dela, ela fala sobre o Rio de Janeiro, as comunidades que existem ali no Rio de Janeiro, sobre esse movimento pentecostal. Então, dá uma conferida nesse livro também, que eu vou deixar aqui na descrição. Ele fala que o movimento evangélico é um movimento que tem a sua crença, a sua religiosidade, os rituais, as suas liturgias, o que difere muito do protestantismo vindo dos Estados Unidos, né? Todos esses dois movimentos vieram de lá, porém, o movimento evangélico é muito mais periférico, né, aqui no Brasil. Esse livro que ele vai falar é sobre o que é ser evangélico. Na visão do autor, ser evangélico, abre aspas, as principais ênfases doutrinárias do movimento evangélico são a ortodoxia histórica do crescimento expresso nos credos ecumênicos, a valorização do ativismo evangélico, da herança avivalista, a crença na Bíblia como palavra de Deus inspirada e inerrante, a conversão e o nascer de novo, a piedade individual, a reconciliação de Deus com a humanidade mediante
a obra expiatória de Cristo na cruz. A gente hoje tem várias vertentes aí do meio de pessoas dizendo que é cristã, evangélica. Então, é mais uma questão doutrinária mesmo, para a gente dividir e conhecer quem são os evangélicos. O segundo ponto que podemos aprender aqui é que ele fala sobre a nação cristã. Nesse capítulo ele vai discorrer que normalmente uma nação cristã ela deve seguir o preceito de Cristo. O cristianismo ele é pautado na espiritualidade da porta estreita. Ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer se arrepender dos seus pecados. A gente vê isso muito na internet hoje em dia. Tem uma frase muito interessante do David Leonardo. Eu pensei que eu nunca ia citar David Leonardo. A gente tem nada contra ele, mas ele tem uma teologia meio estranha. Enfim, mas ele falou outro dia no podcast que ele tava... que a internet só veio aflorar aquilo que estava no coração do homem. Isso é muito verdade, porque hoje em dia a gente vê várias coisas na internet que a gente fica... Nossa... Enfim, mas ele vem trazer esse mito da nação cristã, porque nem todo mundo quer entrar pela porta estreita, nem todo mundo quer seguir a Jesus Cristo. Então, a nação cristã é um mito, né? O que a gente tem que entender é que, como cristãos, nós temos que esperar em Deus aquela terra que vem de Deus, Nova Jerusalém. O cristianismo é um compromisso de consciência e prática da santidade. Ou seja, a nação cristã é um mito, primeiro, porque ninguém quer entrar pela porta estreita, e segundo, ninguém quer praticar a santidade. Terceiro e último, mas não menos importante, e como os evangélicos devem fazer política. Bom, nesse capítulo ele vai falar que nós somos vistos pela elite cultural brasileira como pessoas alienadas. Realmente, quando as pessoas fazem alguma brincadeira com os cristãos, eles sempre estão fazendo chacota, ou então dizendo que nós somos meio burro, porque a gente acredita, a gente vai no efeito manada, a gente não estuda por conta própria. Então a elite brasileira, a gente vai falar para esse capítulo que tem esse certo preconceito. A maior parte das pessoas que são artistas, digamos assim, elas saem, a maior parte não, né? Mas a maioria deles saiu de uma igreja, foram descobertos numa igreja, só que passaram a usar os seus dons para continuar na igreja, servindo a Deus, mas sim usando esses talentos para ganhar dinheiro próprio, digamos assim. A gente tem vários e vários exemplos aqui no Brasil, onde a pessoa diz que ela é cristã, mas não canta música cristã, né? Não vamos deixar em polêmica aqui, mas já deixo aqui esse pensamento do autor, e que essa elite cultural brasileira, dos artistas, dos cantores, normalmente tem esse preconceito, porque eles veem a gente como pessoas alienadas, sempre querendo algo, esperando na outra pessoa um messias, digamos assim. O ponto de porquê e como os evangélicos devem fazer política, ele fala sobre laicismo e laicidade. Eu vou dar um parêntese aqui e ler para você. Na laicidade, o Estado não deve abraçar ou privilegiar uma religião em detrimento à outra. Já no laicismo, o religioso é excluído da crença política. E o autor vai falar pra gente que a gente deve ter esse estado laico, digamos assim, onde não tem uma religião pré-definida, mas sim tendo todas as religiões para que isso possa ser algo livre, né, para a pessoa deixar escolher. E é isso que faz parte do cristianismo. O evangélico vai andar através do diálogo a outros pensamentos, vai dialogar com aquilo que a gente chama de secularidade. Não é assim, impor uma nação cristã que vai mudar todo mundo. Não é isso. Então o autor deixa muito claro nisso aqui. E como fazer política, o autor também diz pra gente que a gente deve afetar aquela nossa comunidade no dia a dia, por exemplo, na sua rua, na sua família, que é muito importante, na sua comunidade, no seu bairro, digamos assim, no meu região que a gente chama de bairro, na sua igreja. Isso são coisas, são políticas que estão no nosso alcance. Muitas vezes a gente tem políticos que estão lá, né, nessas cadeiras e não ouve a gente. Mas como fazer o evangélico fazer política, praticar esses atos nas suas comunidades. Então, por favor, aí, se você é um cristão, comece pela sua igreja, você já vai estar fazendo política. Se tu gostou desse assunto, eu fiz um outro review aqui de um outro livro para você ler também. Aperta aqui nesse vídeo que vai aparecer para você. Eu te encontro lá em alguns segundos, ou então, até o próximo vídeo.